Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. Aqui estou gravando mais um vídeo para a evangelização e aqui estou iniciando as respostas que vou dar às perguntas que estão chegando no meu perfil do Facebook. Bom, eu coloquei lá no meu perfil, na minha linha do tempo, né? Se você fosse fazer uma pergunta para mim, qual pergunta você faria? E daí está chegando muitas perguntinhas, eu estou muito feliz pela pergunta de vocês. Muito obrigado, admiro muito o amor que vocês têm pela Santa Madre Igreja Católica. Bom, a primeira pergunta que chegou foi do irmão Rafael Souza, que mora em São Paulo. Ele fez uma pergunta referente ao crack, né, quando eu fui usuário de crack. Vamos ver aqui o que ele perguntou e logo em seguida eu vou dar a resposta. Veja só, ele perguntou assim: como foi sua luta contra o crack? E o que você diria para motivar aqueles que estão nesse vício a sair dele, né? Assim, a minha luta, Rafael, contra o crack foi muito difícil, né? Por isso que eu sempre digo, para que se alguém oferecer, até aproveitando aqui a oportunidade, você que está me assistindo, você que é jovem, você que é adulto, independente da idade, certo? Quando alguém for lhe oferecer o crack, diga não. Porque quando você entra, é muito difícil para você sair, certo? Então, a minha luta contra o crack foi muito difícil. Eu comecei a usar crack com 17 anos de idade. Sofri bastante para tentar sair, desde quando, da primeira pedra que eu fumei de crack, até a última que eu fumei, eu estava em uma profunda luta contra ele, querendo sair. Eu, muitas vezes, quando eu pegava no crack para me usar, eu usava chorando, dizendo para Deus que não queria usar a pedra de crack, não queria fumar aquilo, né? Então, assim, era muito difícil, foi uma luta dificílima, assim, sem palavras explicar a dificuldade que eu sofri para sair desse vício, né? Assim, eu pensava muito na minha família também, foi uma coisa que me motivou muito a sair desse vício desgraçado. É que eu pensava muito na minha mãe, nos meus familiares, que eu amo muito, entendeu? Então, assim, me motivou muito a sair dessa droga, mas principalmente a fé, principalmente o chamado de Deus para a minha vida, porque eu sofri bastante, mas eu sempre estava ali querendo sair, estava naquela luta constante. Os ataques de abstinência que eu tinha eram muito fortes. Então, às vezes, eu pensava que o vício do crack, às vezes eu pensava que aquele desejo, aquela tentação era mais forte do que eu. E eu comecei a ver que Deus me mostrava que o crack não é mais forte do que o viciado. Não. Não é porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, que nenhuma tentação supera as forças humanas. Deus é fiel e te dará os meios de suportar e de sair dela. Então Deus, ele foi me mostrando os meios de sair do crack, né? Ele ia me dando alguns conselhos, aos poucos, né? E eu escutava vozes dizendo para mim sair da droga. Por muitas vezes eu, pelo efeito da droga, eu tinha essas experiências, né? Experiências místicas. Tudo os médicos dizem que era alucinações, que era coisa da minha cabeça. Mas eu tenho aquilo como revelações divinas, Deus me dando, assim, verdadeiramente visões, Deus falando mesmo comigo. E Deus sempre me falava: Daniel, sai dessa vida, isso não é vida para você, você está destruindo sua vida, você está jogando sua vida fora. Então foi muito difícil, mas o que nós temos que ter em mente, e já respondendo aqui a segunda parte da sua pergunta, e o que eu diria para as pessoas, para motivar as pessoas que estão nesse vício a sair dele, né? O que eu digo para você que é viciado, você que está me assistindo, não seja o caso do Rafael que está fazendo a pergunta, mas como ele está pedindo aqui para mim falar para aqueles que estão, né? Estou falando aqui para você jovem, para você adulto, independente de sua idade, você que está no vício. Olha, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te dar os meios de sair do crack. E para que nós possamos encontrar esses meios de sair do crack, nós precisamos ir à casa de Deus. É você ir à igreja, conversar com o padre,
ir a um grupo de oração, você procurar uma casa de recuperação para você, que é muito importante o tratamento em uma casa de recuperação, principalmente as casas de recuperação católicas, que vão te dar todo um suporte espiritual, entendeu? Vão te dar conselhos espirituais, vão te dar todo um acompanhamento. Então, assim, é muito importante você buscar isso. E para você sair, você tem que se esforçar, você tem que ter aquela coragem de dizer não, poxa, eu não quero. Então, se você não quer ser um viciado no crack, você não quer destruir sua vida pelo crack, você precisa fazer um esforço de procurar uma casa de recuperação para você poder passar um tempo com esse acompanhamento. E Deus, aos poucos, vai mudando sua vida. Deus, aos poucos, vai te dando força para superar a abstinência, porque eu sei que não é fácil, eu passei por isso. Cheguei a pesar 40,5 kg por causa do crack. Mas a fé foi me dando forças, a minha fé foi me dando forças. A minha busca foi me fortalecendo. Né? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja só como essa passagem é forte, essa passagem bíblica. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja só, Deus te chama pelo teu nome. Deus quer transformar a sua vida. Só falta você abrir a porta do seu coração para Deus entrar. Enquanto você ficar apenas ouvindo a voz de Deus e você não ter a atitude de abrir as portas do seu coração para Deus entrar, não vai adiantar. Você precisa abrir as portas do seu coração para Deus agir verdadeiramente na sua vida. E daí você vai conseguindo superar isso. Pegue sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e leia essa passagem e faça que ela entre no seu coração e permaneça nele. Porque essa passagem me fortaleceu muito na minha luta contra o crack. Foi muito difícil. Mas eu consegui, graças a Deus consegui. E outro passo também, um dos passos que nós devemos dar, é se afastar das más influências. A palavra que Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que más companhias corrompem bons costumes. Então, uma das coisas que eu fiz foi me afastar daqueles que me influenciavam a usar o crack e comecei a fazer novas amizades na casa de Deus, na igreja, na comunidade católica da qual eu entrei. Na época que eu saí do crack, eu entrei numa comunidade católica e lá eu fiz muitos amigos, muitos e muitos amigos, certo? Então, essas pessoas que eu fiz amizade na igreja me ajudaram muito a sair do crack, me aconselhavam, rezavam em mim, se preocupavam comigo, me ofereciam aquilo que é bom, porque felicidade no crack não existe. Felicidade você só encontra em Deus. Então, o verdadeiro amigo é aquele que te dá aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Eu não tinha amigos usuários de crack, não eram amigos. Ali eram pessoas que queriam me levar para a desgraça, que era o crack. Certo? Então se afaste das más influências, certo? Faça novas amizades na casa de Deus, procure pessoas de Deus para lhe ajudar. Foi assim que eu fiz e me ajudou bastante, certo? Quero agradecer ao Rafael Souza, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua pergunta. Quero aqui responder também a pergunta do Maurício Gomes, né, de Belém do Pará. Ele perguntou aqui, ele fez a seguinte pergunta, ele disse assim: quantas vezes você pensou em Deus quando estava na vida do crime, das drogas, e o que te levou realmente a voltar-se para a Igreja Católica? Assim, irmão Maurício, muito obrigado pela sua pergunta, que Deus lhe abençoe. Então, assim, a minha resposta para isso que você perguntou, olha, eu escutava muitas vezes, eu vou contar aqui a experiência, muitas experiências que tive assim, todas as vezes que eu passava de frente à Igreja Católica, e que estava tendo a adoração do Santíssimo lá, eu não sabia direito o que era a Eucaristia, certo? Eu não sabia direito. Então, quando eu olhava, eu dizia assim, né? Sempre, às vezes, eu estava às vezes eu estava com amigos do crack, né? Pessoas inimigos, na verdade, que ali não é amizade verdadeira, mas com colegas do vício, né? Vamos falar assim.
para que você possa entender melhor. E quando eu passava em frente à igreja, eu dizia para aquela pessoa que estava comigo, poxa, cara, toda vez que eu passo aqui, eu escuto uma voz saindo daquela bolinha branca. Eu dizia que a Eucaristia era uma bolinha branca, né? Eu via uma boca falando comigo de dentro da Eucaristia, dizendo que queria me mudar, me chamando para entrar na igreja, que queria transformar a minha vida e toda aquela coisa toda. Então, assim, eu não sabia direito o que era a Eucaristia e eu ficava escutando uma voz falando comigo, vindo da Eucaristia, vindo da boca que eu enxergava se mexendo na Eucaristia. Então, assim, dizia para me mudar de vida, que queria me transformar. Então, aquilo me atraía muito para a Igreja Católica, aquilo me chamava muito para a Igreja Católica. E tive muitas visões. Os médicos dizem que tudo isso foi por efeito da droga, né? Eu tinha alucinações, mas eu creio que isso era um chamado de Deus para a minha vida. Eram visões divinas mesmo. Deus me mostrava as coisas. Então, muitas vezes, pelo efeito da droga, eu via anjos falando comigo. Eu escutava a voz dizendo que queria me mudar. Eu escutava a voz da Virgem Maria. Eu já cheguei pelo efeito da droga, ver, assim, Nossa Senhora e ela dizendo que queria me ajudar a sair do vício. Então, tudo aquilo me fazia pensar em Deus. Me atraía para a igreja. Então, foi por isso que eu fui até a Igreja Católica no dia 11 de agosto de 2010 e diante do altar de Nossa Senhora de Fátima, né, que foi ali na Avenida 3 de Maio, aqui em Fortaleza, na Avenida 3 de Maio, no bairro de Fátima, tem um santuário de Nossa Senhora de Fátima. E lá eu fiz esta oração e desde aquele dia até hoje, graças a Deus, eu nunca mais fui usuário de crack, nunca mais fiz parte desse crime, da vida de crime que eu levava. Então, aqui está a minha resposta a você, certo? Foi assim que Deus me atraiu para a igreja, foi assim que Deus me ajudou a superar esse vício desgraçado, a sair desse vício, né? Então, muito obrigado pela pergunta de vocês dois. Um abraço, meu querido Rafael Souza, e um abraço para o Maurício. Que Deus abençoe a vida de vocês e a Virgem Maria vos guarde. Obrigado pelas perguntas. Estarei aqui respondendo as demais perguntas no decorrer do tempo. Que Deus abençoe. Amém.